Fala galera, aqui é o Marcos da MSC Prevenção. Já se inscreva no canal, deixe seu like. Estamos aqui hoje com um pré-candidato a deputado federal de São Paulo, o Lessa. E hoje ele vai comentar conosco referente às propostas dele para esse ano. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui com vocês e vamos em frente. Lessa, referente às propostas que você tem lançado, eu vi que você fez um projeto de lei chamado GRIF. Como que funciona? Bom, ela se sustenta inicialmente numa simetria com a Lei 15.134 do ano passado. O que essa lei trouxe? É uma inovação? Não, mas ela trouxe uma proteção funcional para um grupo de pessoas que atuam para o Estado. E quem são esse grupo de pessoas? O magistrado, que são os juízes, Ministério Público, que são os promotores, e a Defensoria Pública. Mas o que é essa lei? Essa lei, basicamente, é a seguinte. Vamos supor que o juiz, senhor X, vai decretar a condenação para um réu. E ao ele decretar aquela condenação, o réu vira para ele e fala assim, ô, excelência, nós somos do crime organizado e a gente conhece os seus familiares e a tua rotina. Opa, a partir dali, aquela lei pode ser avocada e, de fato, aquilo que aquele elemento disse, estiver constatado, até a terceira geração da Vossa Excelência está protegida pelo Estado. Então, além disso, eu trouxe essa simetria, porque para aquele mau elemento estar à frente do Vossa Excelência, alguém teve que capturá-lo, né? E quem que capturou? Os policiais, os profissionais que estão no artigo 144. Então eu verifiquei, ora, se quem está no ar-condicionado tem essa proteção funcional, quem está no fronte, quem está à frente da sociedade, como o escudo de proteção da soberania da sociedade, assim também o merece. Então, por isso eu chamei de GRIF, Garantia de Respeito à Integridade Funcional Institucional. E, como por exemplo, duas pessoas que estão na função, na função de policiamento, por exemplo, entra em confronto, e ao entrar em confronto, eles se veem de que maneira? Olha, eles podem estar respondendo por excesso, ou seja, a pistola de cada um tinha 16 tiros, eles utilizaram lá, por exemplo, 3 cartuchos cada um e vão responder por excesso, muito embora neutralizou 2. O médico legal vai olhar para os 2 neutralizados e vai fazer as continhas e falar assim, ó, cada um recebeu 10 tiros, mas foram 3 cartuchos. E os outros cartuchos? Aí vai colocar como excesso, vamos responder. Isso aí pode dar um problema para os 2 policiais, a ponto de serem demitidos por conta de uma legislação, a 915 de 2002, que acelera o processo administrativo disciplinar que acaba resultando em uma demissão. E lá na frente, depois de 2 anos, 3 anos, esses 2 são absolvidos pelo tribunal do júri. Então, o que ocorre? Além de mais, a imprensa vai colocar aqueles 2 policiais, policial matou 2 pessoas e não foi. E o certo seria, no meu entendimento, 2 bandidos morrem em confronto com a polícia, enquanto estavam em um roubo, em andamento. Então, só a forma qual é apresentado na imprensa, isso já começa o pré-julgamento dos profissionais. E eu entendo como um dano moral. Então, a GRIF, ela vem para proteger a função, não é privilégio. Fica bem entendido. A gente não está buscando privilégio com essa sugestão de proposta de lei. A gente está buscando uma justiça. Por quê? Quem protege a sociedade também precisa ter proteção. Protegido, né? É bem isso, né? E essa proteção é a proteção externa. Porém, a gente tem que entender que, da mesma forma, em qualquer relacionamento entre pessoas, qualquer relacionamento social, sejam em empresas, sejam em instituições, ninguém está isento de, numa relação, seja profissional, não ocorrer o assédio. Assédio profissional, assédio moral ou um assédio até sexual. Então, o GRIF também prevê essa proteção interna, né? Mas como que a pessoa ela vai se sentindo nessa situação? Ela vai, aspas, vai reclamar para quem? Vai reclamar para o
o comandante direto, talvez vai sofrer retaliações, né? Retaliações, por exemplo, ele dá uma opinião e por conta daquela opinião desagrada a instituição, e a instituição, na figura de algum superior, fala assim, olha, você está na escala X, você vai ser transferido para Y. Isso aí já é uma perseguição, é uma retaliação. Então, a gente compôs e constituiu nessa proposta de lei o que nós chamamos de observatório, através de um sistema integrado de defesa à integralidade do profissional. E esse observatório, ele também não é invenção de roda, ele é uma simetria aos observatórios que já existem, compostos por entidades. Então, existe observatório fiscal. Esses observatórios fiscais, eles se prendem em qual objetivo? Em fazer vistas às contas públicas. E esses observatórios, eles têm legitimidade, porque eles representam quem? A sociedade. Então, nós colocamos no grife um observatório para que a sociedade, através desse instrumento, possa observar o intramuros da instituição, seja ela qual for, seja ela polícia penal, seja ela polícia civil, seja ela polícia militar e até guarda civil municipal, por exemplo. Compreende? Entendi. Então, dessa forma, e é composta por quem, Lessa? O observatório é composta por entidades de categoria, OAB e direitos humanos. A intenção é, uma vez que há um discurso que precisa se humanizar a polícia, então agora a gente está propondo, então, um instrumento para que a sociedade venha observar o que está acontecendo no intramuro dessas instituições, compreende? E com isso, mas vai ter intervenção? Não. Todas as instituições, sejam elas de gestão, do executivo, todas não estão isentas à Constituição Federal. Assim já é o entendimento do STF. Então, por sua vez, o que acontece é uma forma de controle social. Por quê? Volto a repetir, nenhuma instituição no Brasil está isento de controle social. Entendeu? E a questão da NR1, que está chegando agora, ficando obrigatória a partir de 26 de maio, ela colabora aí com a saúde mental do policial que está no dia a dia, passando por uma série de situações? Então, o que é necessário observar em relação ao que você está mencionando são duas situações, né? Está tramitando lá no Congresso Federal a questão da carga horária, de ser até 144 horas, para que isso não extrapole, né? Para que isso não haja maior desgaste ao profissional de segurança pública. E, quanto à NR1, o que é necessário? Nós, na grife, garantia de respeito à integridade funcional e institucional, nós, assim, estamos construindo a situação de fato ampliar o apoio psicossocial aos profissionais, atendendo esse sentido. E já trazendo também NR1, NR17 e agora me falhou a terceira NR, por conta da carga operacional do Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo. Todos os outros estados, eles já adotaram a situação de 1 por 3, ou 24 por 72. E por que isso? É invenção de moda? Está na moda? Não. É uma questão de saúde ocupacional. E isso está baseado em 3 órgãos. O órgão internacional trabalhista, que é OIT, a OMS, Órgão Mundial da Saúde, e a American Heart Association, que também preconizou ou trouxe essa importância, porque quando um corpo é submetido a um estresse sucessivo, depois de um período ele vai ter um desgaste. Mas aí o que acontece? A pessoa sai da sociedade e entra na instituição, seja ela policial militar ou corpo de bombeiros. Ela vai sofrer um desgaste ali, recorrente, contínuo, de estresse. E no final de um período, ele aposenta. Mas aposenta para o quê? Usufruir daquilo que ele, assim, ofereceu para a sociedade, que foi mão de obra e comprometimento. Só que a saúde dessa pessoa já vai estar comprometida. Então por exemplo, falando sobre o estresse, vamos colocar como exemplo o policial. O policial, uma equipe de policial, seja 4 pessoas, seja 2 pessoas, ela entra no serviço, vamos colocar, às 7 horas da manhã. 7h30, ela pega uma ocorrência parturiente.
A moça lá está dando a luz. Mas essa viatura, como ela já está na área, ela vai chegar primeiro que o bombeiro. E começa ali. O bombeiro chega depois, dá o apoio, essa equipe de policiamento sai dali e vai continuar o patrulhamento. No patrulhamento, logo na sequência, já entra no rádio uma discussão entre casal. A polícia vai lá na discussão de casal. Terminou ali, ele ainda está de serviço. O polícia sai dali e vai num furto. Aí ele vai lá em tal endereço, porque alguém sofreu o furto e ele vai lá fazer de novo o documento. Saiu dali, ele vira a esquina, entra no rádio da viatura, um roubo em andamento. Aí ele já vai para o roubo em andamento. Isso aí já é umas 4:30 da tarde, o roubo em andamento acontece, tem troca de tiro, essa equipe foi a primeira que chegou, é recebida a tiros, as pessoas com fuzil, os fora da lei com fuzil, e a equipe de policiamento vai revidar. E revida e revida forte. É tiro para tudo quanto é lado. E aí 2 são neutralizados. Nessa que os 2 são neutralizados, o que acontece? Vai recolher as armas e verificar quanto que cada um daqueles 2 policiais utilizaram. O delegado olha, o ML já liga, fala assim, olha, os 2 foram neutralizados, mas cada um foi neutralizado com 10 projéteis, 10 cartuchos, 10 tiros, 10 balas, né? Pô, mas os caras usaram 4 cartuchos, pô. 4 cartuchos, 16 vezes 4, olha aí, já deu 64. 64, mas caramba, 20? E pra onde foi os outros 40? Aí a perícia fala assim, os outros 40 tem na parede, bateu na farmácia, atirou dentro do açougue, pegou na porta do carro que estava estacionado, não sei o quê, o delegado, é? Periquitação de vida. Entendeu? Ou responder por excesso e periquitação de vida. Ou seja, colocou a vida dos transeuntes em perigo. Você não está vendo que o POP, não sei o quê, abre a sindicância vai constatar tudo isso. Pô, mas vocês não obedeceram o POP? Mas o POP? Porque aqui no procedimento operacional padrão, vocês tinham que revidar com parcimônia, vocês tinham que ter cuidado. 2 tiros. Como que vocês disparam 60 em via pública? Então, aí abre a sindicância. Na sindicância, no entendimento do comando, ele fala assim, olha, demitir esses 2. Eles não sabem trabalhar conforme é a norma da instituição, procedimento operacional padrão, e demite. E os 2 estão respondendo lá porque os 2 neutralizados estão lá, tombaram na rua, via pública, e tem que responder, e o Estado tem que dar a resposta. Aí começa a ir atrás de recursos para o advogado, se tem dinheiro, se não tem, vai pedir ajuda para a família, fazer vaquinha com não sei o quê, porque o Estado não amparou. Mas aqueles 2 cidadãos que saíram da sociedade para integrar a instituição não deveriam ser protegidos pelo Estado? Porque eles estavam ali protegendo quem? A sociedade. Mas protegendo a sociedade de que maneira? Aqueles 2 profissionais de polícia, eles são o escudo da soberania da sociedade, que o principal deles é o direito de ir e vir. Ok? Aconteceu isso, o Estado vai fazer o quê? Vistas grossas, ou seja, o Estado não está enxergando isso. Entendi. E aí aquelas 2 pessoas se veem sozinhas. Passam 3 anos, tribunal do júri, no tribunal do júri vem a sentença. Vocês 2 estão absolvidos. Nossa, absolvidos. Nossa, ufa, depois de 3 anos, sem salário, se viramos nos 30, tal, não sei das quantas, lá. Vamos pedir nossa reintegração, então. Só que a legislação criou algumas normas. Qual legislação? A 915 de 2002, sancionada, aprovada pelo grupo de deputados na época de 2002 e sancionado, aprovado pelo, então, na época, governador Geraldo Alckmin. Os 2 vão solicitar a reintegração para a instituição. O comandante é um legalista, vai seguir o que está na lei, ele vai olhar e falar assim, olha, vocês foram absolvidos. Só que por conta de resquício administrativo, na nossa ótica, vocês não têm mais o perfil para trabalhar conosco. Essa é a tradução. E vocês vão continuar aí demitidos. Mas a gente foi absolvido. Vocês foram absolvidos. Mas vocês não têm perfil para trabalhar conosco. Então, assim, no meu entendimento, isso é um grande equívoco, porque lá no início, lembra que a imprensa chegou e já falou que eles tinham feito, que tinham feito? Ou seja,
a imprensa já criou o tribunal e já condenou no Entendi. Tribunal Popular. A imprensa acabou atrapalhando todo o processo, né? Porque Também. ele Então, já aí, cadê? É o dano criou moral. um cenário É um dano onde... moral. Vou contar um outro caso, então. 2006, vou contar um caso sem falar o nome de quem, mas é fato. 2006, o PCC fez o salve geral no estado de São Paulo. Não sei se vocês se recordam, né? Não se Não, recordam, não me recordo. porque a sociedade, ela não era o alvo. Quem era o alvo era a Secretaria de Segurança Pública, era o Estado. Vou fragilizar o Estado para provar quem estava falando isso. O PCC falando isso. Vou fragilizar o Estado porque o Estado não está atendendo nossas reivindicações, que é a questão de melhor conforto nos presídios. E aí veio o salve geral. Então, o PCC deu a ordem para abater policiais. Então, é polícia, sabendo o que é polícia? Polícia fardado, sem farda, soubesse, estava como alvo do crime organizado. Isso em 2006. 2006. Então, quem procurar, isso aí está registrado. E nas pontes da Marginal Tietê, foram colocados policiais para ficar ali como se fosse observatório, ali, como se fosse guarita. E agora eu não lembro se é na ponte da Vila Maria ou Vila Guilherme, um desses policiais veio a falecer, morreu. Um outro policial foi acusado de ter matado aquele policial. E esse acusado, ele ficou 4 meses do quartel para a corregedoria, da corregedoria para o quartel, do quartel para a corregedoria, sempre respondendo, sob investigação, ok? Por quê? Ele foi acusado. Entendi. Mas ele foi acusado e ficou em sigilo? Não. Todos os colegas ali daquela instituição, dito batalhão, ficou sabendo daquela situação. E isso também, em outros batalhões, tem um fulano que tal, ele está respondendo, blá, 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 ok? Beleza. Ao término de 4 meses, o superior hierárquico volta para esse rapaz, para esse senhor, para esse profissional, 2006, hein? Ô, fulano, tudo bom? Tudo bem? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem, tal. Pô, você tá sem ir para casa há 4 meses, né? Você vai para casa, hein? Foi mesmo? Vai falar com o comandante. Pois não, comandante? Você tá bem? Tô bem, tudo em paz. Tá de serviço hoje? Tô de serviço hoje. Você tá bem? Tô bem. Pois bem, queria dizer para você que tá tudo resolvido, tá tudo certo. E, amigo, bom serviço. Meia volta aí para você e bom serviço. Esse moço estava contando isso para mim, esse ano. E ele começou a chorar. Eu entendi, caramba, isso foi em 2006. Se ele começou a chorar, o que ele fala na sequência? Ele falou, Lessa, eu fui acusado e eles não tiveram como provar o que eu fiz de errado. Agora, como que eu me senti? Ele chorando, 2026. Eu me senti acabado, meu amigo, porque o meu pai é polícia, meu sobrinho é polícia, o meu tio é polícia, o meu primo é polícia. Como que eu fui acusado de uma coisa dessa? Então, o que eu entendi? Houve um dano moral ali. Eu entendo que o comandante ele pode, hoje, um dia, e poderia ter feito, coisa que não fez. Coloca a tropa em forma, bandeira em forma, toca a corneta, fulano fora de forma, frente à tropa, tropa sentido e prestar continência para o cara. Estamos aqui dando a você a dignidade e honra. Seja bem-vindo. Há um ato simbólico, mas nem isso Mas, foi feito, compreende? entendi. Mas faz os grandes eventos aí para entregar medalha. Entrega a medalha para o vereador, entrega a medalha para o prefeito, entrega a medalha para o deputado, entrega a medalha. E quando você vai ver que ele é algo vazio. Esse é o meu entendimento. Entendi. Compreende? Então, a grife ela vem para exatamente fazer uma proteção funcional, de forma buscando a justiça, propriamente dita. Entendeu? Entendi. Todos da corporação. Todos. Seja ele militar, civil, seja do bombeiro. E seja qual for, porque mesmo o praça passa por isso, como também entre os oficiais passam por isso também, entendeu? É uma limitação, como eu falei, a pessoa ocupa um cargo de autoridade organizacional, mas aquela autoridade não dá a ele o direito de cometer abusos contra a dignidade humana. E sobre a questão da segurança privada hoje em dia?
que muitas vezes o segurança ele também trabalha insanamente aí, diariamente, sem folga, puxando um turno, aí se alguém faltou ele continua, às vezes não recebe, por Então, isso. então, bacana a tua pergunta, porque quando nós estávamos compondo o texto da grife, Garantia de Respeito à Integridade Funcional e Institucional, nós observamos para isso também. Então, nós pegamos o Estatuto Nacional das Guardas Civis Municipais e pegamos o Estatuto dos Vigilantes e fizemos um estudo. O entendimento é que esses profissionais, falando dos vigilantes, são entendidos como agentes de segurança de interesse público. O interesse público é muito importante. Lessa, o que tem a ver esse interesse público? Eu vou falar então para você. O banco é privado. Tirando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, todos os outros bancos são privados, certo? Mas quando está o roubo em andamento, não é chamado a rota, BAEP, Polícia Comunitária, Polícia da Região, não vão para intervir? Todo mundo vai. Agora, por quê? Se a instituição é privada? Porque na Constituição está dizendo que é dever e obrigação do Estado colocar a segurança ali. É do Estado. Só que quem que está lá? Aí eu pergunto, num roubo em andamento em banco, quem chega primeiro? Um BAEP, uma rota, um policiamento de patrulhamento 01 ou o vigilante que já está lá? É o vigilante, né? Ele já está O lá. vigilante já Já está lá. agindo. Então, agindo. Agente de segurança de interesse público. Por quê? A instituição financeira, ela é de interesse público. Não existe nenhum lugar do mundo, num país ocidental, que consiga operar sem a movimentação econômica através de instituições bancárias, que é o caso aqui do Brasil. Entende? Então, o que nós fizemos? Nós colocamos todos para serem cobertos pela grife. Então, na grife consta todos os profissionais do artigo 144 da Constituição, que são os profissionais de polícia, os guardas civis municipais e os vigilantes. Ah, mas Lessa, como é que o vigilante? Isso aí não é responsabilidade do executivo. Não, mas é necessário ter o reconhecimento. Se nós não estabelecermos o reconhecimento, como que isso vai dar o andamento? Foi esse o entendimento que o nosso grupo teve, entendeu? Compreendi. Galera, ficamos por aqui. Para maiores informações, quiserem fazer maiores questionamentos, o Lessa vai deixar aqui o Instagram deles. Lessa, quer deixar alguma mensagem de finalização para todos que ouviram? Olha, pessoal, nós estamos em um momento que a sociedade ela precisa sair da tolerância. Parece, no meu entendimento, parece que parte da sociedade, quando nasceu, em vez de tomar um tapa no bumbum, tomou uma dose de sertralina na mente. E a gente tem que se indignar com algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Olhar para a grama do vizinho é fácil. Agora eu quero ver como é que está o nosso jardim. Cuida do seu jardim, começa pela tua família. Maravilha. Ficamos por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Até a próxima.